Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do curso de banco de dados do canal RP Hour. Espero que você esteja gostando da série do curso até agora. E pessoal, já de começo aqui, só vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? Isso ajuda bastante o canal e me mostra se eu estou indo para o caminho certo ou não, tá? Caso você tenha alguma sugestão, de conteúdo aqui também, pode deixar aí embaixo na seção dos comentários, beleza? Hoje, pessoal, já indo direto para o tema aqui do vídeo, nós vamos dar uma olhada na questão da view, como que nós conseguimos criar uma view aqui no banco de dados, né? O que é uma view, para que ela serve, certo? E então vamos lá, vamos começar aqui já, certo? Na aula passada, pessoal, a última aula que nós tivemos com relação ao curso de banco de dados, nós aprendemos como utilizar as instruções case, né? Que, como eu falei para vocês, é como se fosse um if, else, né? Ou até um switch ali de certa forma, né? E por aí vai. Dentro dessa aula, nós também mas nós resgatamos até alguns conceitos de aulas que a gente já tinha visto nas aulas passadas também. Então, foi uma aula bem interessante, bem completinha, porque além do case, né, do and, do else aqui, enfim, o case no seu geral, né, nós utilizamos o select, nós utilizamos o max, também fizemos um inner join aqui, certo, pessoal? Né? E aqui você poderia fazer um inner, um left, um right join, né? E por aí vai. Os operadores também. Então, acabou sendo uma aula bem completa, porque a gente acabou resgatando e utilizando de vários conhecimentos das aulas passadas, certo? Aí por que eu estou mostrando isso para vocês, pessoal? Porque a questão da view ela é o seguinte, vocês conseguem perceber que essa é toda uma query, né? Todo esse select. Olha como ele é grande, né? Olha como tem bastante instrução aqui, bastante palavras-chave, certo? E por aí vai. Então, vamos colocar uma situação em que na sua empresa, né, no seu trabalho, trabalhando ali com SQL, por aí vai, até seja com RPA, inclusive, né? Vai que você precisa fazer consultas assim grandes todos os dias, certo? Então, você precisa disso talvez diariamente, semanalmente, para produzir um reporte, né? Algo nesse sentido. Então, as views, elas entram aí, pessoal, elas entram nesse sentido. Uma view, ela é uma visualização, né? Eu vou até utilizar aqui, então, a tradução para tentar deixar um pouco mais fácil e lúcido de entender, mas ela é uma visualização de um resultado de uma consulta que foi salva. Certo, pessoal? Então, vamos entender o seguinte. Tudo que eu tenho isso aqui, ó, pessoal, todo esse select, ó, tanto é que se eu executar aqui, ele vai trazer para mim aquele resultado todo, né? A categoria do salário, lembra? O new salary, né? E por aí vai. Não esqueçam do use antes, né? Mas tudo isso aqui, pessoal, ele vai trazer esse resultado aqui para mim, certo? Então, uma view, ela possibilita a gente salvar toda essa consulta, tá? Ela possibilita salvar os parâmetros, né, as instruções, o script, digamos assim, mas ela não irá salvar, né, ou armazenar os dados, tá? Então isso é importante vocês entenderem, só para que não haja confusão, tá? Então, por exemplo, todo dia você precisa fazer essa consulta aqui porque você precisa produzir um reporte, né, como eu comentei com vocês ali anteriormente. Beleza, então, cara, você não vai pegar essa consulta aqui, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V no Notepad ou algo assim, né? Aqui no banco de dados, em um banco de dados, você consegue salvar essa consulta e depois dar um select só nela, digamos assim, sabe? Então, isso é bem interessante, acaba poupando bastante tempo. Então, pessoal, vamos ver isso na prática? Olha só que interessante. Aqui em cima, na linha 5, tá? Eu vou colocar os comandos, então, create view. E após o Create View, você já dá um nome para essa view, para essa sua visualização, né? Para essa consulta que você vai deixar salva, certo? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, emp e sal, tá? Então, employee e salários, por exemplo, que é o que a gente está trazendo aqui, né? Employees e salários, só para vocês darem uma olhada e conseguir entender melhor, tá certo? E após isso, pessoal, a gente pode utilizar o comando S, né? Então, crie uma view, como sendo todo esse comando aqui, certo, pessoal? Basicamente é isso aqui, tá? Então eu vou colocar aqui dessa forma e agora, se eu executar isso aqui, pessoal, olha só, ele criou essa view pra gente, ó. Create view, ó, vocês podem ver que a action aqui, ó, ela tá, né, foi satisfeita, né, deu certo, então a gente conseguiu criar essa view e agora, se a gente executar de novo, olha só, ela já existe, né? Então a gente já criou uma view
emp sal, por exemplo, né, que é todo esse comando aqui, certo? Então ele mostra ali pra gente, ó, already exists, né? Então já existe. Se eu pegar, pessoal, e deletar esse create view as, por exemplo, e trazer isso aqui de volta, tá, para a esquerda, trazer de volta para a esquerda, shift e tab, tá? Ele volta aqui com a indentação. Então, Command Enter, por exemplo, ele traz para mim o resultado aqui certinho. Agora, o que eu posso fazer agora, pessoal? Pô, você já salvou a view, né, Davi? Então você deveria ter o poder de selecionar essa view e o resultado ser trazido da mesma forma com que é esse comando aqui de cima, certo? Certo, correto. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: select tudo, né? Select all from emp sal. Aí o ponto e vírgula aqui padrão. E se eu executar isso aqui, ele traz para a gente aqui o resultado sem problema nenhum, certo? Então vocês podem perceber, pessoal, olha só, que se eu executar essa instrução da linha 21 ou essa aqui de cima, o resultado é o mesmo, pessoal, certo? Então, por quê? Porque eu criei uma view e essa view, essa visualização, ela está armazenando a instrução, a consulta. Era isso que eu estava querendo dizer para vocês lá atrás, pessoal. Ela não vai armazenar os dados, tá, pessoal? Os dados não, né? Não vão ficar dados estáticos, ela vai armazenar a consulta. Então, se você executar isso amanhã, ela vai trazer o resultado que será trazido para você será com os dados atualizados, mas a estrutura será a mesma. As regras, né, aqui os cálculos, as colunas, toda a estrutura será a mesma, tá? Então isso é importante entender, beleza? Então olha só, vou executar de novo aqui, tá? E o que é legal, pessoal, da view é que como você criou uma visualização nova, uma view nova, né? É como se você criasse uma tabela nova nesse banco de dados. Você não está criando uma tabela nova, tá? Mas é como se você criasse, né? Porque se vocês forem ver, a gente está colocando um select all from emp underline sal, né? Então, employees e salaries, né? Então, se vocês forem ver, é como se fosse uma tabela aqui nova para a gente. Isso significa que eu posso trazer apenas colunas que eu desejo, fazer filtros aqui também, group by, por aí vai, tá? Então, sem problema nenhum. Ó, por exemplo, assim, ó, eu quero trazer emp no e eu quero trazer first name apenas, tá? Se eu executar isso aqui, ele vai trazer para mim só o emp no e o first name, tá? Vocês veem que demora um pouco mais, né? Mas ele tem que resgatar a query lá da view que foi salva e por aí vai. Então, por isso que demora um pouquinho, tá bom? E por aí vai, né, pessoal? Aqui o céu é o limite, né? Então vocês podem, através disso aqui, fazer colunas calculadas também, criar mais colunas, né, com aliases ali também, se você for colocar colunas calculadas. Então essa é a vantagem da view, né, que você não precisa escrever tudo de novo da query que você estava fazendo, e não precisa resgatar, né, em um bloco de notas, caso você perca ali aquela instrução, tipo, pô, tem que fazer tudo de novo. Não. Você salva isso realmente está salvo no banco de dados, né? Então, uma view, ela fica salva no banco de dados. Vamos lá, pessoal, para você editar uma view, você pode simplesmente fazer assim, ó, create or replace view emp sal as. E pronto, você tem ela, se você executar isso aqui, você tem essa view editada, tá? Então, Davi, eu não quero mais, né, nessa view, nessa consulta que eu sempre vou fazer diariamente, mensalmente, né, ou semanalmente, eu não posso mais trazer um inner join, vai ser um left join, por exemplo. Então, você pode fazer isso aqui, tá? Então, você coloca left aqui, por exemplo, assim, ó executei, trouxe aqui para mim que tá ok, tá? E dessa forma você consegue editar a sua view, tá? E aí, de novo, ó, vou executar, por exemplo, a view aqui, ele vai me trazer o resultado. Select, nanana, né? Beleza, quero apagar essa view. Para você apagar a view, é bem fácil, pessoal. É só drop view emp sal, né? O nome da view. Pronto. Aí você executa e essa view, ela não existe mais. Ó, se eu executar aqui em cima, ela não vai mais existir. Bom, vou criar ela de novo aqui só para a gente ter, né? Para futuras aulas, caso for utilizar. Mas dessa forma você agora entendeu como criar view, editar uma view e remover também, deletar uma view. Certo, pessoal? Bom, para o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado e até as próximas aulas. Obrigado.